Gente, aqui na Rádio Bandeirantes, agora discutindo saúde mental. E sob um ponto de vista bastante importante de ser debatido e bastante preocupante também, que é a procura cada vez maior de adolescentes, adultos, idosos pela inteligência artificial na hora de cuidar da saúde mental. Algumas pesquisas têm mostrado recentemente que muitas pessoas estão buscando essa ferramenta para combater a solidão. Adolescentes, inclusive eu tenho uma aqui nos Estados Unidos, mostrando que 72% dos adolescentes do país usam essas ferramentas de inteligência artificial como companheiros. 1 em cada 8, inclusive, buscou esses chatbots como apoio emocional ou apoio mental em algum momento de aperto ou de sofrimento intenso. Vamos falar de uma maneira mais ampla sobre isso, Cláudio, com o Francisco Nogueira, que está aqui com a gente agora. O Francisco é psicólogo. Um bom dia para o senhor aqui, seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Bom dia, Ana Paula, bom dia, Cláudio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. É um prazer estar aqui discutindo um assunto tão urgente e importante, né? Exatamente. E a primeira coisa que eu queria que o senhor falasse é sobre o seu ponto de vista. Como que o senhor enxerga uma informação como essa, de que tem cada vez mais gente recorrendo à inteligência artificial, ao invés de buscar um outro ser humano, um psicólogo, um psiquiatra, uma pessoa formada para atuar nessa área de saúde mental? Olha, a princípio, né, tem uma questão aí que pode parecer, vamos dizer assim, um equívoco, né? Que coisa estranha seria a gente pensar, né, que uma pessoa vai procurar uma máquina para cuidar da sua saúde mental, colocar a sua saúde mental nas mãos de uma máquina, né? Então, a gente precisa olhar para além disso, porque esse fenômeno, ele aponta para várias outras questões que são muito importantes e a gente precisa estar muito atento. Uma delas é essa necessidade que, sobretudo, os jovens adolescentes têm tido de se expressar e de se entender. Essa é uma fase da vida que a gente sempre tem essa busca pelo entendimento do que se passa no nosso mundo interno, ainda são muitas questões em aberto, e a gente está vendo que há uma demanda reprimida aí para a busca desse entendimento. Então, no primeiro momento, isso que parece, né, ser uma decisão equivocada de por onde buscar essa ajuda, na verdade vai mostrando para a gente que a gente está precisando prestar mais atenção nos nossos jovens, dar mais ouvido, mais escuta, acolher melhor, entender melhor o que está se passando, né? De alguma forma, me parece um grande pedido de ajuda, né? Esse movimento. Por outro lado, também é preocupante o número crescente de jovens com sofrimentos psíquicos. E a disponibilidade de ferramentas que trazem, de alguma forma, alguma promessa de uma companhia, de algum tipo de terapia, é preocupante porque essas ferramentas elas não têm condições de oferecer qualquer tipo de serviço adequado no sentido de um tratamento em saúde mental, né? Então, aponta também para uma outra questão, que é a necessidade de disponibilizar serviços adequados para os nossos jovens. Então, de um lado, tem aí algumas carências sociais que esse movimento aponta, mas de outro mostra também a importância da gente olhar para essas ferramentas e tentar compreender melhor como que a situação não aconteça, seja através de protocolos que as empresas podem adicionar, seja através de regulações, né, do Estado que ponham algum tipo de limite para que esse tipo de situação não aconteça. Doutor Francisco, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Esse é um assunto, de fato, polêmico, né? Mas eu acho que o senhor matou a questão já no início da sua intervenção, quando disse que esses jovens, né, que são adolescentes, são meninos e meninas, né, que estão ainda em processo de formação, etc., e que isso pode representar um pedido de socorro, digamos assim, né?
os jovens ali tentando de alguma maneira serem ouvidos ou não serem julgados pelo que pensam, pelo que fazem, pelo que imaginam e etc. Eu acho que essa aqui é a questão. Em qualquer tipo de regulação de redes sociais ou de rede social não é o caso, né, mas da própria inteligência artificial, qualquer limitação, qualquer interferência no sentido de limitar as redes, a inteligência artificial, não me parece um caminho razoável, né? O que nós precisamos fazer como pessoas adultas é prestar atenção nos nossos jovens, né? E chegar junto. Eu queria que o senhor explicasse como é que isso se processa, né? Porque essa maluquice, na verdade, a gente vive numa sociedade tão maluca que é uma sociedade que inventou o bebê, como é? Reborn, ou coisas dessa natureza, né? E agora, como é que eles fazem? Eles chegam diante do programa lá no computador de inteligência artificial e pede que o computador se comporte como se fora um psicoterapeuta. E aí fala das suas coisas e ouve e recebe respostas que, na verdade, ele quer ouvir, né? O jovem nem sequer se dá conta de que a inteligência artificial é desenvolvida para oferecer as respostas que o seu usuário precisa, né? E com isso pode inclusive envolver manipulação, né? A manipulação do próprio algoritmo, né? Da própria inteligência artificial, no sentido de deixar você, usuário, satisfeito com os serviços dela. Eu ouço a resposta que eu queria ouvir, né, Cláudio? No fundo é isso. Exatamente. Como enfrentar uma situação como essa? É muito difícil mesmo. Pois é, Cláudio. E aí você traz um ponto muito importante, né, que é a questão da regulamentação, que quando eu falo de regulamentação, não estou falando de censura, né? Um exemplo que, para a gente ilustrar o que eu estou querendo dizer, é o seguinte: nós temos uma regulamentação para o uso de automóveis, né? Hoje em dia você não pode, como a gente fazia antigamente, por exemplo, colocar as crianças no chiqueirinho, quer dizer, no porta-malas do carro, para passear como se isso fosse seguro. Isso não é seguro, isso coloca a vida das crianças em risco. Da mesma forma, é obrigatório o uso de cinto de segurança. Isso são regulamentações que visam a proteção do usuário e não a proibição do uso do automóvel, né? Quando a gente fala dessas novas tecnologias, essas regulamentações ainda não são claras e muitas vezes se confunde regulamentar, quer dizer, ordenar o uso para a proteção do usuário, com uma censura, o que é uma falácia, né? E a gente acaba jogando fora o bebê junto com a água do banho, quer dizer, na oportunidade que a gente tem de se aproximar das empresas, juntar os usuários, discutir o que é bom e que deve permanecer funcionando e o que é ruim, que deve ser corrigido, a gente perde essa oportunidade do debate, porque tem muita gente colocando muito medo na gente, achando que vai proibir o uso, que vai censurar o uso, e eu acho que não é por aí. Eu acho que toda tecnologia traz um impacto na nossa subjetividade, e essas tecnologias precisam ser pensadas coletivamente. O que acontece é que elas são lançadas e depois a gente corre atrás de entender os efeitos dela, né? E talvez a gente precisasse de um pensamento mais assim como a gente faz com medicamentos. Você desenvolve o medicamento, testa o medicamento, vê se ele é seguro e aí você lança esse produto, né? Isso não acontece na tecnologia, né? Os produtos são lançados, os efeitos vão acontecendo no mundo e a gente vai tendo que correr atrás dos prejuízos que essas novas tecnologias causam. A gente tem visto que não é só o ChatGPT que causa esse tipo de embaraço, quando a gente fala de saúde mental. O próprio uso das telas, né? A gente está vendo aí as pessoas com déficit de atenção, com dificuldade para se concentrar, dificuldade para dormir, tudo por conta do uso das telas. Então, acho que é um debate para ser feito, é importante a gente pensar nisso. Agora, o uso dessa tecnologia para um serviço de saúde mental é completamente equivocado, né? Tentar tampar o sol com a peneira. E vocês têm razão, é uma tecnologia que ela é programada para agradar o usuário, para entregar alguma coisa que reforce, de alguma forma, esse comportamento de uso, né? Então,
o objetivo da tecnologia não é trazer, às vezes, uma verdade um pouco difícil da gente ouvir, uma coisa que a gente precisa refletir profundamente. Não, o objetivo dela é manter você conectado a ela, utilizando os seus recursos, porque isso gera monetização para a empresa. Né? Então, se for preciso essa tecnologia de alucinar para te manter ligado a ela, utilizando ela, gastando nela, ela vai por esses caminhos. A gente vê isso, um uso simples da tecnologia, você vê que ela alucina, né? Então, isso é uma questão que realmente é importante. Agora, veja, é uma tecnologia que não tem, né, uma inteligência artificial que não é bem uma inteligência, né? E por ser artificial, ela não tem o que um psicoterapeuta humano pode oferecer para o seu paciente, para o seu cliente, e parte de outras referências de vida para poder pensar as questões que são trazidas. Um terapeuta humano, ele tem experiência sensível, ele tem vínculos, ele sabe o que é você perder uma pessoa querida, um vínculo importante, conhecer novas pessoas, né? A experiência das amizades, a experiência dos afetos. Um terapeuta humano tem uma historicidade e ele respeita a historicidade desse paciente. A máquina, ela não tem angústia, né? Como que você vai fazer uma terapia se você não entende o que é angústia? Por onde passam as angústias desse paciente? Né? E mais importante, a organização linguística dessas máquinas é uma organização lógico-matemática. Né? A organização do nosso mundo interno, da nossa linguagem, ela está enraizada no inconsciente. Né? É uma instância da nossa mente que é responsável por, às vezes, questões muito importantes que nos tomam, que nos levam ao sofrimento e que, se você não pode trabalhar nesse nível, fica muito complicado, às vezes, você atacar as questões que precisam ser atacadas. Né? Então, o chatbot, a inteligência artificial, ela não passa por nada disso. Ela passa muito longe disso. Né? É uma lógica formal, é uma lógica matemática programada para gerar lucro e realmente a saúde mental do usuário é algo que ela não consegue alcançar, não tem recursos para poder dar conta disso. Entendi. Eu tenho só mais uma questão, Francisco, porque assim, a gente está falando do lado muito negativo, né? Do uso indiscriminado, na substituição de um terapeuta, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, a gente vive também uma epidemia de solidão em vários lugares do mundo, aqui no Brasil, inclusive, principalmente quando a gente fala de pessoas mais idosas. De alguma maneira, a tecnologia, não necessariamente o ChatGPT ou também o ChatGPT, esses chatbots, essa tecnologia pode ajudar no combate a essa questão da solidão? Tem algum uso que pode ser positivo para o usuário? Então, a gente até agora a gente conversou sobre o uso da tecnologia na terapia, na saúde mental. Isso. Isso realmente não tem lado positivo, né? Isso aí, a gente precisa ser enfático nesse ponto. Agora, o uso da tecnologia para a companhia, isso é uma coisa que não é uma novidade da inteligência artificial. Todo mundo já fez isso um dia, né? Um dia que você está sozinho em casa, que você chega em casa e liga a TV para ter um barulho de fundo, né? Para não se sentir só. Né? Esse é um relato que a gente ouve muitas vezes, ou bota uma música, né? E já é um uso de uma tecnologia para gerar uma sensação de companhia. Para esse fim, a inteligência artificial não é problema algum. Né? Tem muita gente que usa a inteligência artificial como companheira de uma maneira muito saudável, muito leve. Né? Você pode ter conversas até muito interessantes, ter informações, se informar, buscar conhecimentos ali através de um diálogo com a inteligência artificial. É claro que a inteligência artificial tem aí seus riscos, né? Uma matéria que saiu recentemente em um grande jornal contava a história de um cidadão americano que começou a pensar que ele era um gênio, porque
a conversa dele com o chat GPT foi levando ele a acreditar que ele tinha encontrado fórmulas matemáticas incríveis e tal. Depois ele descobriu que era tudo alucinação da máquina. Então, se você tiver um pouco de cuidado no uso, né, lembrando que é uma máquina que não é uma inteligência propriamente dita, né, é uma máquina incrível, maravilhosa, capaz de processamentos muito sofisticados, mas não é exatamente inteligente, né, como a nossa inteligência funciona, né, um outro tipo de inteligência. Você sabe disso, se você entende que ela tem limitações, não tem problema nenhum fazer o uso delas. Assim como quem liga uma TV em casa para fazer um barulho e se sentir acompanhado de alguém, sabe que é uma companhia muito limitada, mas causa um efeito positivo, a pessoa se sente mais confortável, e isso é positivo, não há contraindicações com relação a isso. Então, esse é que é o problema, né? O grande problema dessa questão toda é que isso atinge, sobretudo, adolescentes, jovens, muito jovens, quase crianças, né? Ainda não sabem nada da vida. E são essas pessoas, e isso vira uma espécie de onda, né? De modismo e etc. Portanto, assim, o grande desafio de todos que somos adultos e todos que temos preocupações com relação a isso, é de levar isso ao maior número possível de pessoas. Por isso que estamos aqui nessa entrevista, né? Também é divertir os pais e professores, é abrir diálogo, discussões na sala de aula com esses mesmos adolescentes. Porque os relatos que eles fazem, né, inclusive nas redes sociais, são relatos bastante, como é que eu diria, candentes, né, de jovens adolescentes muito felizes com a experiência que tiveram. Eles dizem, isso foi a melhor coisa que me aconteceu, sabe, coisas desse gênero. Quer dizer, o desafio maior é o de conscientizar os jovens, né? Porque se você for mexer na tecnologia, aí já entra num campo que é muito, muito, muito perigoso. Essa coisa de regulamentação é preciso ter muito cuidado. Eu me lembro quando surgiu o Google. Eu sou do tempo lá do surgimento do Google, que mais ou menos num período como esse, né, em que nós assistimos professores, gente séria, defendendo a regulamentação, regras que impedissem o Google de dar aquilo que as pessoas habitualmente obtinham através da leitura, do estudo ou da sala de aula. Então muita gente dizia, olha, agora ninguém precisa estudar mais, porque está tudo no Google. Ninguém precisa mais saber o que é que aconteceu na história, como escrever uma frase corretamente, como fazer isso, como fazer aquilo, porque está tudo no Google. As pessoas estão dispensadas de estudar, né, o que se alegava naquela ocasião. E era um exagero, né, isso, na verdade. Demonstrou-se na prática que aquilo ali era um temor compreensível, mas absolutamente fora de limites. E é exatamente isso que eu queria saber, doutor Francisco. Como fazer? O que é que o senhor aconselha aos nossos ouvintes, à nossa ouvinte, que é mãe, que é pai, que é avô ou avó e que tem um adolescente em casa que precisa estar advertido para essas questões? Até porque tem um detalhe também que eu não mencionei, é que há uma possibilidade, inclusive, de que esse material, né, venha a ser utilizado de maneira, como é que eu diria, a prejudicar o próprio usuário, né? Porque, afinal de contas, é uma tecnologia que usa essas informações que recebe para compor o universo né, de informações disponibilizadas ou acessadas pela própria inteligência artificial. Preciso ter muito cuidado com isso. Pois é, né? Como que a gente vai garantir que a inteligência artificial vai usar as nossas informações com o bom senso, né? Que é algo que passa muito pela sensibilidade humana, né? Ela não tem como alcançar isso, né? De qualquer maneira, né? Esse debate sobre regulamentação, ele é mesmo delicado, eu concordo contigo, mas existem aprendizados, né? Se não me engano, a Finlândia ou algum país vizinho a ela, né, que foi o pioneiro na utilização de tecnologias digitais nas escolas, recentemente, né, não tem pouco tempo, anunciou que está voltando as escolas para os métodos analógicos, né, papel e caneta, né, e banindo das escolas de jovens e adolescentes o uso das tecnologias, porque eles estão percebendo
percebendo que isso tem um efeito no psiquismo, na formação psíquica desses jovens. Como a gente falou, né? São pessoas que estão em processo de maturação psíquica, maturação até do sistema nervoso, do cérebro, né? Então, eles perceberam que era melhor que houvesse ali um limite para garantir uma boa saúde mental e um bom amadurecimento dos jovens. Então, existem pequenos ajustes que a gente pode fazer sem censurar, mas protegendo quem precisa ser protegido. E eu acho isso uma discussão muito interessante da gente ter. Claro que nada precisa ser definitivo, a gente vai aprendendo com o tempo, né? Mas com relação a isso que você traz, né, do que a gente precisa fazer, então, para proteger, eu acho que tem uma pergunta crucial que a gente precisa fazer para a sociedade, para os pais, para as mães, para os cuidadores desses jovens, que é: será que nós não estamos falhando com eles? Porque quando eles dizem que a experiência que eles têm com uma máquina é a melhor coisa que aconteceu na vida deles, isso é uma fala que parece muito interessante, mas é muito preocupante, porque eu gostaria que eles dissessem que a melhor experiência da vida deles foi uma experiência que eles tiveram com seus pais, com seus pares, com seus amigos, em alguma viagem, em alguma experiência realmente de vida, né, com os seres humanos, onde a gente realmente aprende os nossos limites e os limites do outro. E nisso a gente cresce, né? Então, será que a gente está sabendo escutar o sofrimento desses jovens para que eles precisem lançar a mão de um recurso artificial para ter uma experiência significativa? Será que não era a responsabilidade nossa, dos adultos, oferecer e proporcionar essas experiências significativas para os nossos jovens? Eu acho que essa história da terapia nos chatbots, na inteligência artificial, aponta não para um sucesso da inteligência artificial, mas para um fracasso da sociedade na formação dos nossos jovens. É um questionamento que eu acho que o nosso ouvinte que está acompanhando aqui a Rádio Bandeirantes, sem dúvida nenhuma, vai levar dessa nossa conversa. Deixa eu agradecer ao Francisco Nogueira, psicólogo, membro do SED Sapiente. Obrigada por esse longo papo aqui com a gente na Rádio Bandeirantes, que eu espero que sirva para reflexão de quem está nos ouvindo nesse sábado. Tão longo quanto necessário. Eu quero saudar o colega, eu também sou psicólogo, mas eu estou fora do exercício da profissão já há vários anos. Fiz opção pelo jornalismo, mas eu quero saudar aí a sua preocupação, a sua militância até, nessa questão que é tão importante para as famílias brasileiras. Obrigada, Francisco. Obrigado, Ana Paula. Obrigado, Cláudio. Colega Cláudio, né? É um prazer falar com vocês. Um abraço para todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Atenção, rede, agora 9h30. Jornalismo. Jornal Gente. Bandeirantes.